Meus amados irmãos, vamos ouvir uma palavra do Senhor Jesus pelo evangelista Anderson Mariotto. Glória a Deus. Nós temos ainda alguns minutinhos, vamos ouvir uma palavra de salvação pelo servo do Senhor. Glória a Deus. Saúde da igreja capaz do Senhor. Convido aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo número 3, e nos versículos 24, só 24 apenas. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há neles lesão nenhuma, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Amém. O 24 e o 25 apenas. Meus queridos irmãos, essa palavra bastante conhecida no nosso meio, a palavra que fala dos 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo. E é importante que nós contextualizemos essa história, né? Para que possamos entender o significado que eu quero trazer para os irmãos aqui essa noite. No ano mais ou menos de 600 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém. Ele leva cativo ali uma parte da população, e dentre essa população estava 4 jovens que são os que são mais narrados aqui no livro de Daniel. Daniel, como os irmãos sabem, e os outros 3 que são Ananias, Misael e Azarias. E esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, recebem nomes babilônicos e são chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles são colocados para estudar, né? E lá nós temos aquela passagem que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, e eles buscaram servir ao seu Deus, mesmo estando numa terra distante. Então aqueles 3 jovens, né? Eu falo agora mais de Ananias, Misael e Azarias, eram 3 servos de Deus que estavam cativos na Babilônia, mas ainda assim serviam ao Deus de Israel. E a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, lá no capítulo 3, ele fez uma estátua de ouro, né? Cuja altura era de 60 côvados. O côvado mede mais ou menos 45 centímetros. Então essa estátua tinha 30 metros de altura. E ele deu uma ordem, esse rei, para que assim que se tocasse o som da harpa, da sambuca, do saltério, né, reuniam-se todos os prefeitos, os oficiais, os sátrapas, e as pessoas se prostrariam e adorariam aquela estátua. Veja aqui que mesmo a adoração pagã, né, a outros deuses, ela tem uma música, ela tem o louvor. Então aqui a gente já vê a importância do nosso louvor. Nosso louvor que nós entoamos aqui é adoração ao nosso Deus. No livro de Salmo, para aqueles que não sabem, o livro de Salmo, né, salmodiando, é cantando, é exaltando, é glorificando o nome do Senhor. Então aqui eles estavam tentando corromper a adoração. E os irmãos bem sabem que os judeus, assim como nós crentes que somos, eles não adoram outros deuses. E a ordem era para que assim que tocasse a música, todos se prostrassem e adorassem aquela estátua. E aquela estátua, a Bíblia diz que ela era de puro ouro, não é isso? E aqui nós podemos fazer uma analogia com essa estátua. Essa estátua, o ouro, como os irmãos bem sabem, é o mineral mais caro, desde aquela época, ainda até hoje. Então essa estátua de 30 metros de ouro pode significar as coisas que estão no mundo, as coisas que tem feito ou tem tentado fazer você se prostrar, né? As grandes dificuldades, os grandes valores e pressões que o mundo tenta impor para que você prostre e adore a estátua de ouro do mundo.
Mas aqueles jovens não se prostraram perante aquela estátua. E a Bíblia diz que vieram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E foram até o rei e disseram: olha, ao rei, existem 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não fazem caso de ti, e os teus deuses não servem, e não se prostraram perante a sua estátua. E a Bíblia fala que a ira do rei se acendeu em muito. Então veja, mais uma coisa que eu destaco aqui, que as pessoas, mesmo você estando servindo a Deus, as pessoas vão te acusar. A palavra diz que naquele mesmo momento chegaram alguns homens e acusaram os caldeus. Então você não se prostrando e não se contaminando com as coisas do mundo, ainda assim você vai ser acusado. E o rei mandou chamar aqueles 3 jovens ali. E aqueles jovens foram levados perante o rei. E o rei disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não me servem nem fazem caso de mim? Eu vou mandar tocar novamente a música, e se vocês prostrarem e me adorarem, bom é. Mas se vocês não se prostrarem e não me adorarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E mandou o rei acender e esquentar a fornalha 7 vezes mais. E aqueles jovens responderam uma coisa que eu acho maravilhosa, e é esse ponto que eu queria chegar aqui para os irmãos. Aqueles 3 jovens responderam: não necessitamos te responder sobre isso. E o rei pergunta: quem é o Deus que poderá vos livrar da minha mão? E eles respondem: o Senhor. É Ele quem pode nos livrar. Glória a Deus. E ainda que Ele não nos livre, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses e nem nos prostraremos perante a sua estátua de ouro. Glória a Deus. Aleluia. É essa convicção aqui, irmãos, que eu quero destacar desses 3 jovens, assim como a convicção que nós vimos na encenação do Jó. Jó, e mesmo perdendo tudo, a sua mulher disse para ele: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. De tudo que ele tinha, o homem mais rico do Oriente perdeu os seus 10 filhos, as suas posses, os seus camelos, os seus jumentos. Só lhe restou um caco de telha para poder raspar a pele, porque ele também foi acometido de lepra. Mas ele disse para a sua mulher: tu falas como uma louca. Aceitaste o bem de Deus com o prazer, e agora o mal tu não queres aceitar. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É essa a nossa convicção, irmãos. Nós temos que adorar o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá, ou pelo que Ele pode nos dar. O nosso amor por Ele tem que ser porque Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos remiu, Ele nos fez assentar junto aos príncipes deste mundo, e muito em breve Ele virá nos buscar. É esse o amor e essa confiança que nós temos que ter no nosso Jesus. Glória a Deus. Continuando, a palavra diz então que Nabucodonosor mandou os seus servos atarem aqueles jovens e lançarem eles dentro da fornalha. E a palavra diz que aqueles servos que abriram a porta da fornalha para lançar os jovens, só de abrir a porta da fornalha, o fogo que saiu de lá já consumiu. Tamanho era o calor da fornalha em seu interior. E aqueles homens foram lançados lá dentro, atados de pés e mãos. E o rei ficou olhando, glória a Deus. E aí as pessoas que estão olhando para a sua vida, quando você está passando pelo vale, pelos problemas, porque elas querem ver o que vai acontecer. Será que é agora que vai acabar com a vida dele? Será que agora aquele crentezinho que vivia falando que Jesus é bom, cura, salva, liberta e vai voltar, é agora que ele vai se prostrar de vez? Glória a Deus. Mas daí aquele rei olha e ele pergunta: olha, cutuca lá os seus oficiais, nós não lançamos 3 homens? Aleluia. Nós lançamos 3. Eu vejo o 4º homem lá dentro, aleluia, glória a Deus. E eis que esse 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Jesus disse: eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você busca a presença do Senhor, assim como foi encenado aqui pelo evangelista Rafael, que estava ali prostrado, clamando a Deus, o Espírito Santo, oh aleluia, Ele intercedendo por nós, o Senhor Jesus vem e Ele se compadece de nós, irmãos, porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso bom companheiro, aleluia. Ele não veio e não nos deixará só, essa é a promessa que Ele deixou para nós.
Glória a Deus. E é isso, irmão, que nós temos que ter em nosso coração quando nós passarmos pelas dificuldades e pelas vicissitudes da vida. Eu tenho caminhado com Cristo já há algum tempo e eu tenho tido algumas experiências, e eu tenho visto algumas experiências que as pessoas ao meu redor têm vivido. Eu me lembro quando um avô, ao dizer que a sua filha tinha perdido o nenê que estava no seu ventre, esse avô bendisse ao nome do Senhor, glória a Deus, porque ele bem sabe que Deus pode todas as coisas. Eu me lembro também uma oportunidade que eu tive de ver um marido que, ao sepultar a sua esposa ali no culto funerário, ele também agradeceu e louvou o nome do Senhor, ele bendisse o nome do Senhor. Eu também vejo um servo de Deus que perdeu seu pai recentemente, mas ainda encontrou força para estar aqui nesse culto, que é um culto que faz menção ao Dia dos Pais, mas ele sabe que o pai dele é o Senhor, aleluia, e o único que pode consolar o coração dele é o Espírito Santo, glória a Deus. Essa é a nossa convicção, meus irmãos. Ainda que as dificuldades venham sobre as nossas vidas, ainda que tenhamos problemas, nós temos que dizer: olha, eu não vou te responder sobre isso, assim como aqueles jovens disseram: o Senhor é quem pode me salvar, aleluia. E também nesse mesmo período em que os jovens foram levados cativos para a Babilônia, o profeta Abacuque escreveu o seu livro no capítulo 3, versículo 18 e 19, onde ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral e que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu louvarei e exaltarei ao Deus da minha salvação. Glória a Deus. Porque, irmãos, ao Antigo Testamento, todo ele aponta para a figura central de Jesus. Glória a Deus. A tipologia desse quarto homem que nós vemos dentro da fornalha é apontando para Jesus, é apontando para o nosso Salvador, aquele que vem nos socorrer, ainda que estejamos passando pela mais difícil das provas, ainda que estejamos passando pelo vale, pela fornalha, ainda que estejamos sendo acusados, ainda que tenhamos perdido tudo e todos os nossos entes queridos, nós ainda temos um bom consolador, aleluia. E a palavra diz que o nosso Redentor vive, glória a Deus, e muito em breve ele virá buscar a sua igreja, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e o local para onde nós seremos levados, meus irmãos, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá nós seremos iluminados pelo próprio Cordeiro, porque ele vai reinar nesta cidade santa que está prometida para aqueles que guardarem a coroa da salvação. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus pela boa palavra que recebemos nesta noite.